Seja bem-vindo a mais uma edição do Câmara Rio Debate. Hoje vamos falar sobre violência contra a mulher. E para falar sobre este assunto, eu recebo 3 convidadas no programa de hoje. Eu começo as apresentações com a doutora Márcia Fernandes, defensora pública do Núcleo de Defesa dos Direitos da Mulher. Seja bem-vinda, doutora Márcia. Prazer estar aqui. Eu recebo também Joyce Trindade, secretária especial de Políticas e Promoção da Mulher. Seja bem-vinda, secretária. Muito obrigada pelo convite. E para completar o time de entrevistadas, Cláudia Orlinda, tenente-coronel da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Muito bem-vinda. Obrigada pelo convite. A violência contra a mulher é uma das principais formas de violação dos direitos humanos e se manifesta de diversas formas. E não podemos ficar caladas diante dessa realidade. Devemos defender nossos direitos, nossa dignidade e nossa liberdade. Vamos assistir a um VT sobre o assunto. A violência contra a mulher se expressa de várias formas e precisa ser combatida com urgência. Essa dura realidade envolve aspectos psicológicos, como diversas formas de abuso moral, e aspectos físicos, como o estupro. As consequências são terríveis para as vítimas e podem resultar em diversos traumas e doenças ao longo da vida, podendo levar inclusive à morte. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o impacto da violência na saúde pode resultar em depressão, estresse pós-traumático, ansiedade e suicídios. Segundo a Rede de Observatórios da Segurança, o Rio de Janeiro tem um caso de violência contra a mulher a cada 24 horas. São 375 eventos de feminicídio e agressões contra a mulher, divididos em 456 tipos de violência. O Estado apresentou um crescimento de 18% nos registros em um ano. Apesar dos números alarmantes, muitos avanços foram alcançados em termos de legislação no Brasil. A Lei Maria da Penha, por exemplo, é considerada pela ONU uma das 3 leis mais avançadas de enfrentamento à violência contra as mulheres no mundo. Mas ainda há um longo caminho a percorrer. Como acabar com essa realidade? Por que a mulher continua sendo tão agredida? Este é o assunto do debate de hoje. Bem, doutora Márcia, a gente começa a conversa com a senhora. O NUDEM já atua há 25 anos, na defesa dos casos de mulheres que sofrem violência, inclusive do feminicídio. Quem procura vocês e como é feito esse trabalho? A mulher em situação de violência de gênero, ela é tida como uma pessoa em vulnerabilidade. E basta isso para ela procurar o NUDEM. No NUDEM nós não perquirimos qualquer investigação, qualquer conceito da hipossuficiência. Basta ser mulher em situação de violência. Essa mulher chega ao NUDEM. O NUDEM é uma das portas de entrada da mulher para qualquer tipo de denúncia. Isso é muito importante porque é muito divulgado uma porta de entrada como sendo a DEAN, como sendo a Polícia Civil. E isso não é uma verdade única, exclusiva. A DEAN é uma porta de entrada, os centros especializados, inclusive os centros municipais, eles são uma porta de entrada, o NUDEM é um serviço de porta de entrada, a patrulha também pode ser contactada para receber orientação, encaminhamento dessa mulher. E essas portas de entrada têm um vínculo muito estreito exatamente para atender essa mulher, cada um na sua especificação. Secretária, a Secretaria possui 2 serviços especializados no atendimento a essas mulheres vítimas de violência. Eu te pergunto quais são e como eles funcionam. A gente tem construído justamente uma rede de ações e de serviços e de programas para garantir a emancipação e autonomia de todas as mulheres, em suas diversidades. Como foi colocado pela doutora, justamente o CEAM é uma das portas de entrada, que é o Centro Especializado de Atendimento à Mulher, onde a mulher não precisa ter o boletim de ocorrência ou qualquer outro tipo de situação. Basta ela ser uma mulher em situação de violência para buscar ajuda e ali a gente conseguir encaminhá-la para todos os serviços. E um dos serviços recentemente que lançamos é
justamente o Cartão Mulher Carioca, que é um auxílio financeiro para essas mulheres que estão em situação de violência e também vulnerabilidade, que muitas, infelizmente, né, permanecem na violência por questões econômicas. Então, a gente está justamente criando possibilidades de saída, né, ferramentas para garantia da autonomia dessa mulher. Como também o Cartão Move Mulher, que é um auxílio passagem para que essa mulher também consiga acessar todos os serviços, seja ir para a Nudem, seja para o DEAN, né, e toda a rede que a gente tem e que entende ser fundamental. A gente também tem um abrigo sigiloso, que é importante informar. Muitas mulheres que estão em risco de vida, né, infelizmente não sabem que existe um abrigo para ali cuidar delas, para elas passarem um tempo com a gente, até que a gente consiga encaminhar e garantir, né, a garantia de vida e também da autonomia dessa mulher. Então, esses são alguns dos serviços que possuímos, justamente para permanecer, né, e para a gente dizer, mulher, você tem saída, mulher, vem com a gente, que a gente está aqui para somar forças com você e trazer políticas públicas permanentes e concretas, né? Obrigada. Cláudia, vocês geralmente são os primeiros a chegarem nessas situações de violência contra a mulher. Explica pra gente como é que funciona o trabalho de vocês na Patrulha Maria da Penha. Então, na verdade, a gente tem um trabalho da Polícia Militar no sentido mais amplo, né? Na Polícia Militar, através do 190, e aí não é um serviço especializado da Maria da Penha, que atende o Estado todo, não é? Através do 190. E só para que a população tenha uma noção, o primeiro motivo de acionamento do 190, no ranking lá de ocorrências, são os crimes contra a mulher. Então, é o que mais demanda o atendimento emergencial da Polícia Militar hoje, e não só aqui no Rio de Janeiro, como em outros estados brasileiros, é a questão da violência contra a mulher. Nós temos, então, esse primeiro atendimento, que é feito pela viatura mais próxima, que é através do 190, e é importante que isso seja acionado o mais rápido possível. Então, o serviço ele vai direcionar aquela viatura que estiver mais próximo, e quanto mais rápido você consegue intervir nesse caso, mais rápida é a possibilidade de a gente fazer cessar essa violência e salvar essa mulher verdadeiramente no primeiro atendimento. E a gente tem a atuação da Patrulha Maria da Penha, que é uma atuação especializada. Nós vamos fazer 3 anos agora de funcionamento da nossa Patrulha Maria da Penha. Era um sonho daqui da Polícia Militar e do Estado, da rede de atendimento à mulher. Nós temos a nossa patrulha. A patrulha da Prefeitura Ronda Maria da Penha fez 1 ano, quer dizer, então só avançando aqui na capital do nosso Estado, né? E esse trabalho já é um trabalho de segundo atendimento, que é um trabalho de acompanhamento, de fiscalização de mulheres que já têm as medidas protetivas. Então, esse acompanhamento é fundamental para que essa mulher viva a vida dela com mais segurança, porque só o deferimento da medida protetiva, muitas das vezes, não é garantia de que essa mulher não vai sofrer uma nova violência, ou que esse autor vai descumprir essa medida protetiva, ou até assassinar ou tentar matar essa mulher. Então, esse trabalho da patrulha, ele é um trabalho para essa mulher que já rompeu o ciclo e que atua com toda essa rede aqui. Então, a gente está falando aqui, a gente tem interação com a Joyce, tem interação com o Nudem, com a Justiça como um todo, porque quando a gente fala da mulher em situação de violência, a gente tem que ter essa perspectiva de que ela não precisa só da polícia e da justiça criminal. Ela precisa de toda a rede, e aí a prefeitura, todos os órgãos e a sociedade junto, para a gente conseguir vencer essa dificuldade. Agora, doutora Márcia, ela acabou de dizer, a Cláudia acabou de dizer, falar com relação a vocês todas trabalharem juntas. Qual a importância desse trabalho em conjunto numa situação como essa? Nenhuma ciência sozinha dá conta da violência contra a mulher. Nenhuma ciência, nem nenhuma instituição dá conta sozinha disso, exatamente por ser um problema estrutural, por ser um problema cultural. Então, a gente precisa dessa rede. Posso te dar como exemplo o trabalho fim do Nudem, ele é entrar com as ações judiciais assecuratórias dos direitos dessa mulher, né? Então, pode ser num primeiro momento a própria medida protetiva, pode ser num segundo momento as ações de alimento, de busca e apreensão, as ações de divórcio, buscar alguma coisa nessa casa que ficou no momento em que essa mulher saiu desse lar. E tanto os centros especializados como a patrulha, eles levam essas mulheres para o Nudem. Então, por exemplo, chega alguma mulher lá no centro especializado com alguma necessidade. Olha, eu saí correndo e a minha filha ficou lá com ele, porque não deu para eu levar junto comigo. Eles encaminham para o Nudem entrar com as ações judiciais. Saiu, por exemplo, uma busca e apreensão dessa criança, a gente entra em contato com a Patrulha Maria da Penha, que é para ajudar, auxiliar na busca e apreensão dessa criança. Então, é um trabalho muito íntimo, muito estreito da rede, exatamente por essa consciência
que é um trabalho que envolve várias instituições e vários saberes. Tem uma hora que a abordagem é jurídica, tem uma hora que a abordagem é da psicologia, tem uma hora que a abordagem é da segurança pública, e a gente tem que estar muito íntimo para saber exatamente o que cada um pode contribuir. Secretária, qual é o perfil dessas mulheres que procuram apoio de vocês? São diferentes perfis que a gente encontra, mas eu acho que é muito importante a gente ressaltar o quanto que a violência de gênero está muito associada também à questão racial e social. A gente percebe muito que os grandes números, de mulheres que sofreram algum tipo de violência são mulheres negras, mulheres de periferia, mulheres que não conseguem ver uma saída desse mal que é justamente esta violência doméstica e familiar. Então, são perfis muito múltiplos, muito diferentes. A gente atende desde mulheres que estão na pós-graduação a mulheres que estão em situação de vulnerabilidade, e a gente entende e reforça que precisamos compartilhar para todas as mulheres, em todos os seus diferentes contextos, que elas podem buscar ajuda. Independente da classe, independente do território, da cor, ela precisa buscar ajuda, e essas forças aqui integradas justamente mostram isso, Ano passado, a gente lançou, acabou de completar um ano, o Pacto Municipal de Enfrentamento às Violências contra as Mulheres, justamente fortalecendo e reafirmando, esse compromisso coletivo de todas nós que estamos aqui, Esse é um trabalho muito integrado, porque não é uma história simples de cada mulher. Cada uma tem sua particularidade, cada uma tem uma demanda, e ela vai depender de cada um desses serviços, E esse olhar atento, individualizado, é fundamental para a gente conseguir combater na raiz o problema, A gente não quer, e a gente não está aqui nem para enxugar gelo. A gente está aqui para fazer mudança de sociedade, E garantir a dignidade de vida de todas as mulheres que vivem no Rio de Janeiro, no nosso estado e na nossa cidade. É o nosso propósito, eu acho que coletivo e fundamental, que a gente se encontra na dor e se encontra na luta também. Tá. Nós temos uns dados aqui no telão do Instituto de Segurança Pública que, na realidade, ele aponta que só no estado, entre janeiro e maio desse ano, 52 mulheres foram vítimas de feminicídio aqui no estado e tentativas de feminicídio foram 128. Cláudia, eu te pergunto, por que é tão comum esse tipo de crime ainda? Infelizmente, a violência contra a mulher, por mais que a gente esteja sempre falando, a gente esteja num programa como esse aqui, ganhando espaço para nós falarmos sobre isso, todos os dias, se a gente ligar a televisão, nos telejornais, a gente vai ver o tempo todo, tem programa que a gente só vê isso, não é? A gente percebe que ainda é banalizada a violência contra a mulher. Apesar de muitas mulheres estarem rompendo o silêncio, falando a respeito, a violência ainda muitos homens ainda acreditam que as mulheres são objetos, que eles podem dispor do corpo, da vida dessas mulheres, como se fosse algo que se dispõe de qualquer forma. E a gente percebe isso no dia a dia, como eu falei, com números absurdos. Quando a gente pensa, por exemplo, em números do 190, quanto policial militar, você ter, por exemplo, em 4 meses, mais de 24 mil despachos de viatura na região metropolitana, mandando viatura na casa de pessoas porque mulheres estão sendo agredidas. Isso quando a gente já tirou as duplicidades, já tirou os trotes. Estou falando de 24 mil num quadrimestre. A gente está falando de números absurdos. A gente está falando de mais de 30 mil medidas protetivas deferidas por ano no estado. E muitas dessas mulheres também deixam de registrar. Sim, por inúmeros motivos. Esse número, então, deveria ser ainda maior. E, infelizmente, quando a gente vai olhar para essas mulheres vítimas de feminicídio e as tentativas de feminicídio, muitas delas não têm registro anterior. Então, esse é o que mais me preocupa, porque quanto mais tempo essa mulher leva para notificar, e aí qual for a porta, ela vai procurar um centro de, eu moro numa comunidade, eu não consigo ir numa delegacia, procura o centro de referência, procura a Defensoria Pública, procura o Ministério Público, fala com alguém, porque se essa mulher não notificar isso, fica parecendo que o feminicídio aconteceu da noite para o dia, o que não é verdade. É uma história inteira. Não é? É uma história inteira, às vezes são anos de violência e que não começa com uma facada. Às vezes começa com um grito, quebrando alguma coisa dentro de casa, com uma proibição de contato, com afastamento, com isolamento dessa mulher da sua rede de amigos, da rede de família. Então são enredos que, por mais que a gente diga que as histórias são únicas de cada uma dessas mulheres, existe uma linhazinha que parece que é um comportamento estrutural que a gente encontra em todos os casos.
apesar de cada história dessa mulher ser única e dever cada uma mulher dessa ser tratada no acolhimento, no tratamento de uma forma única, né? Que é o que a gente busca fazer, né, Joyce? E eu acho que um ponto também complementando é da responsabilidade coletiva da sociedade, né? Eu acho que todo vizinho e vizinha tem que estar atento, sim, né? E se você escutou um grito, um som, né? Se uma direção de uma escola percebeu um comportamento diferente de uma criança, ou tantos outros formatos, né? De você perceber a questão social, denuncie, mostre para aquela mulher que tem alguém ali olhando por ela também. Então, é uma coisa que eu sempre reforço em todos os lugares. Eu, enquanto secretária, né, minhas companheiras aqui, a gente não vai conseguir solucionar todos os problemas de gênero do nosso município, do nosso estado. A gente precisa da sociedade se comprometendo com a gente. Se vir um caso de violência, não se omita, denuncie, né? Mostre para a mulher que tem alguém ali olhando por ela e que a gente tem como tirá-la da violência. Então, eu acho que trazer também esse sentimento, né, de que a gente precisa combater o feminicídio, né, que ninguém aguenta mais toda semana ver mais uma mulher vítima de feminicídio como se fosse algo comum, né? Isso a gente não pode mais aceitar. Então, essa corresponsabilidade, eu tento sempre convocar muito todas as mulheres e homens e pessoas, no geral, de que isso todo mundo tem que estar ali junto, combatendo, né? Porque é um mal da nossa sociedade absurdo. E o Rio de Janeiro tem que sair dessa estatística tão assustadora que a gente está vivenciando. Inclusive, um caso recente chocou o país e abriu vários questionamentos, né, com relação ao anestesista que estuprou a mulher na hora do parto. A gente tem os outros dados aqui no nosso telão sobre justamente esse tipo de violência dentro de hospitais no estado do Rio. Foram 177 no total e só de mulheres estupradas foram 147, o que corresponde a 86%. Márcia, 147 casos de mulheres estupradas. Esses números chocam? Esses números chocam e esses números, eles não são reais. Na verdade, a perspectiva da rede que trabalha com mulheres é que esse número é muito maior. E só trazendo à mesa a questão de que a violência obstétrica é uma violência que existe, que a mulher, às vezes, nem sabe que está passando, né? Esse caso que a gente teve notícia agora é um caso que choca pela extremidade, né, que se chegou ali. Mas a violência obstétrica é um tipo de violência contra a mulher que hoje a gente tenta combater. Obrigada. E o Câmara Rio Debate vai para um breve intervalo, mas a gente volta já já. O Câmara Rio Debate está de volta, hoje falando sobre a violência contra a mulher. Sou Marilyn Silva, da Ronda Maria da Penha, da Guarda Municipal. A Ronda Maria da Penha, da Guarda Municipal, foi criada no dia 12 de março de 2021, com o objetivo de acompanhar, de fiscalizar, de monitorar as medidas protetivas deferidas com urgência pelo Poder Judiciário com atendimento humanizado, fazendo visitas domiciliares e o atendimento remoto. Nós também encaminhamos essa assistida à rede de apoio, à rede de atendimento, dependendo da sua necessidade. Também trabalhamos para diminuir a reincidência desse crime contra a mulher. Atualmente, são mais de 1.000 mulheres sendo atendidas pelo programa, com 4 viaturas caracterizadas com a cor lilás. Nós atendemos o 1º, o 5º e o 6º juizado. Já efetuamos 28 prisões e já efetuamos mais de 10.000 atendimentos a essas mulheres. Essa é mais uma ação da Guarda Municipal na prevenção dos direitos humanos. E você que pensa em agredir uma mulher, reveja seus pensamentos e busque ajuda. Você, mulher vítima, não se cale, denuncie, diz que 180, você não está sozinha. Cláudia, qual a importância dessa união de forças de vocês que fazem, na realidade, o mesmo trabalho, né? Sim, é muito importante porque a gente amplia essa capacidade, né, de atendimento, porque a gente sabe que o número de mulheres é um número muito grande. Não é só no estado do Rio de Janeiro, a Polícia Militar já atendeu mais de 43.000 mulheres em 3 anos de funcionamento.
Mas só aqui na região da capital são mais de 16 mil mulheres atendidas, 14 mil inseridas para acompanhamento da Polícia Militar. Isso eu estou falando só da Polícia Militar. Então, a gente imagina que esse aporte, não é, com o serviço da Guarda Municipal é fundamental. Então, geralmente, a gente já tem um protocolo da forma como os juizados vão distribuir esses casos para a gente. Então, na hora que a mulher solicita a medida protetiva, o juiz vai avaliar qual é a dimensão, a gravidade do caso e, a depender da situação e da localidade, ou vai para a Polícia Militar ou vai para a Ronda. O importante é que essa mulher tenha esse acompanhamento, tenha esse atendimento e a formação deles é muito semelhante. Eu participei da formação, da capacitação da Guarda Municipal, na formação lá atrás na Ronda Maria da Penha da Guarda e o padrão de serviço é o mesmo, só que prestado pela Guarda Municipal. Isso é fantástico, as mulheres dão um feedback muito positivo, tanto do trabalho da polícia quanto do trabalho da Guarda Municipal, e eu acho que é isso que a gente espera, né? Integrar mais essa rede, que outros municípios façam isso também, que venham participar, e a gente tem visto esse movimento em outros municípios, criando esse serviço no âmbito de suas guardas também. Quando a gente faz isso, a gente está fazendo o quê? Dando mais opções e mais segurança para essas mulheres no estado todo. Agora, doutora Márcia, vamos falar um pouquinho aqui de números, né? De janeiro a maio desse ano, a Justiça concedeu mais de 15 mil ordens judiciais para proteger mulheres de violência e quase 34 mil medidas protetivas. Esses números são importantes para que essas mulheres saibam que a Justiça está do lado delas? Esses números são importantes. Lógico que o desejo era que não se precisasse ter nenhum número, né? Mas existe essa possibilidade da mulher buscar a medida protetiva de urgência. A medida protetiva de urgência, ela tem um efeito, sim, de frear a violência, ela funciona, né? Claro que há exceções, mas o que a gente acompanha dos números de feminicídio, dos casos de feminicídio, é que os casos de feminicídio normalmente são de mulheres que não procuraram a rede de apoio anteriormente, né? Claro que tudo há sua exceção, né, Ingrid? Mas a maioria não. Então, procurar a rede de apoio é muito importante. É muito importante também frisar que quando a mulher ela sai da casa dela e busca qualquer porta de entrada, ela busca informação. E quem trabalha com a mulher sabe que tem que ser respeitado o tempo dessa mulher também. Então, às vezes, ela procura o serviço. Informação é poder, ela com aquele serviço ela vai traçar uma estratégia que às vezes é uma estratégia de urgência, às vezes é uma estratégia mais demorada, com outros serviços, com outros parceiros, às vezes um abrigamento, às vezes outra medida diferente, e aí ela começa a dar o passo dela, respeitando o tempo dela, o limite, o que ela aguenta, o que ela suporta. E mais que, em um primeiro momento, quando ela busca o serviço, ela não é obrigada a fazer nada. Ela busca conhecimento. E conhecimento é poder. Secretária, hoje as mulheres conseguem uma posição de destaque, né? Na sua opinião, isso incomoda? Isso pode, de repente, acabar levando a algum tipo de violência? Sim, a gente observa muito nesse cenário, né? Por exemplo, violência política de gênero. O município do Rio de Janeiro, infelizmente, tivemos o caso, né, de Marielle Franco, mulher eleita e assassinada por ser uma pessoa de destaque, de estar lutando pelos direitos de outras mulheres, e tantos outros casos também por todo o Brasil. Então, quando a gente percebe que a violência de gênero, ela perpassa em diversas esferas, seja no ambiente profissional, seja no âmbito da política, seja em outros lugares também, entendemos que essa é uma luta de estrutura, né? A gente está falando justamente de conquistar espaços e, quando conquistamos, infelizmente, tentam nos retirar também. Então, eu, enquanto secretária, e acredito também que na polícia, dentro do judiciário e tantas outras esferas, né, percebemos que quando chegamos lá, tentam justamente criar empecilhos, né, para o lugar de destaque que nós temos que ter e merecemos enquanto mulheres em nossas diversidades. Então, acredito que essa é uma luta também, novamente, né, em conjunto com várias esferas, né, porque não podemos permitir que nós, mulheres, passamos por preconceitos, seja de preconceito de gênero, seja de preconceito racial e tantas outras formas, por sermos mulheres ou por estarmos ali ocupando, né, aquele espaço. Então, acredito que também a sociedade tem que também entender isso e lutar
lutar por essas outras formas também de luta, né? A violência de gênero se manifesta em diversas camadas, né? Seja, por exemplo, numa escola, quando você coloca o menino para estudar mais matemática e a menina para estudar outros tipos, né, de matérias. Não, temos direitos a sonhar ser engenheiras, a sonhar ser políticas, a sonhar ser o que quisermos ser, né? Então, o estímulo educacional, o estímulo profissional tem que ser igual, para a gente justamente diminuir todas as formas, né, de preconceito por sermos mulheres e conquistar o mundo, porque eu acho que é essa que todo mundo deseja, né, em conjunto. Cláudia, a PM tem um acompanhamento regular, né? Não só durante, mas depois também. Explica pra gente como é que funciona esse trabalho. Então, esse acompanhamento, como eu falei, ele é uma forma de garantir esse cumprimento da medida protetiva e dar mais acolhimento e segurança para essa mulher, porque já tem uma situação do histórico da violência que ela sofreu, da jornada dela dentro dos serviços, não é? Dentro do sistema de justiça, e às vezes, apesar disso tudo, né, a gente sabe que para muitos homens, realmente, o fato dele ser notificado de que ele não pode se aproximar é suficiente, mas existem aqueles que não acreditam, que não respeitam, não é? Tanto é que a gente, em 2018, que a gente passou a ter o crime de descumprimento de medida protetiva. Até então, se o homem descumprisse uma medida protetiva até 2018, tinha que esperar ou que a notificação para o juiz que pedisse uma prisão preventiva dele, ou esperar que ele cometesse um outro crime contra essa mulher para que ele pudesse ser preso e cessasse aquela violência contra ela. Então, a gente tem um trabalho como esse, e o que a gente tem visto hoje com os inúmeros atendimentos, porque essa mulher ela recebe essa visita sistemática da patrulha por telefone, visita presencial, ela é constantemente acompanhada, e o que acontece? Eu costumo dizer que quando a patrulha passa na rua de uma mulher, ela está acolhendo uma, mas ela está sinalizando para a rua inteira. Que violência contra a mulher tem resposta, olha, a Patrulha Maria da Penha está aqui na rua. Só que tem mulheres que têm vergonha, tem mulheres que não aceitam acompanhamento porque dizem, olha, eu não quero a viatura da patrulha na minha porta da casa porque o vizinho vai saber que eu apanho. Eu sinto dizer, mas o vizinho já sabe que você apanha. O que a gente está tentando fazer é evitar que você apanhe de novo e que a sua vida siga. Então, mulher nenhuma tem que sentir vergonha de ter o acolhimento da Patrulha Maria da Penha, tem que sentir vergonha de entrar numa DEAN, de procurar um juizado de violência doméstica. Quem tem que ter vergonha é o agressor. Essa mulher não tem que ter vergonha nenhuma. Então, isso, muitas das vezes, essa vergonha é que faz com que essa mulher fique mais tempo, que agrave essa violência ou até essa mulher perca a sua vida. E quando a mulher, vítima de feminicídio, ela morre dentro de casa. Ela morre na presença do pai, da mãe, dos filhos. É dessa forma que essa mulher morre, da pior forma. Como a gente falou aqui no começo, não é? Naquele momento, nos lugares onde a gente espera que a gente vai estar acolhida, seja numa sala de parto, onde a mulher espera que ela esteja acolhida, seja dentro de casa, que é o abrigo que todo mundo consegue pensar quando a gente pensa em aconchego, quando a gente pensa em proteção, a gente pensa na nossa casa. Para muitas mulheres, uma sala de parto, que poderia ser um ambiente de aconchego, né, de cuidado, de proteção, a casa, que deveria ser, muitas das vezes não é. É lugar de martírio e de sofrimento. Doutora Márcia, desde 2020 o aplicativo Maria da Penha Virtual está disponível, né? E essa é uma ferramenta do Tribunal de Justiça. É um importante aliado no combate? É um importante aliado. Tudo que vem a somar, quanto mais formas que ofereça à mulher conforto. Então, aquela mulher ela vai olhar as possibilidades dela, onde ela se sente acolhida, onde ela sente conforto, o que ela consegue fazer, é o caminho que ela vai procurar. Então, quanto mais ferramentas à disposição da mulher, melhor. Eu queria complementar o que a Cláudia disse, no sentido de que o ideal, quando a mulher recebe uma medida protetiva, é que ela acione a rede próxima dela. Isso quer dizer, a família, os parentes, o porteiro, o síndico do edifício, do condomínio, na escola do filho dela, na melhor amiga dela, porque essa rede vai saber. Então, esse porteiro, sabendo que existe essa medida protetiva, ele vai ter outro comportamento. Esse síndico, esse vizinho, a escola do filho, né? Levar essa medida. Eu sei que isso é um bloqueio, às vezes, que a mulher tem, mas a culpa não é dela. Ela está sendo protegida, a culpa é dele, ele é que é errado. Então, é muito importante essa mulher acionar a rede próxima dela. Tá ótimo. Infelizmente, nosso tempo chegou ao fim, mas a gente ainda tem nossas considerações. Secretária, começando com a senhora. Sua mensagem final, por favor.
Minha mensagem para todas as mulheres que nós queremos estar vivas, queremos estar seguras e que a gente tem uma rede de serviços aqui para justamente garantir que isso aconteça, né? Que elas não tenham medo de nos procurar, que elas falem com as suas famílias, com suas vizinhanças, com todas as pessoas e que a gente está aqui, né? Desde o município do Rio de Janeiro, desde a patrulha, desde o judiciário e tantos outros esforços que a gente está trabalhando 24 horas por elas e que a gente possa, enfim, possibilitar um estado do Rio de Janeiro melhor para todas as mulheres viverem e viverem em paz. Cláudia, suas considerações finais, por favor. Bom, a minha mensagem para todas as mulheres do estado do Rio de Janeiro e da cidade do Rio de Janeiro é que elas não estão sozinhas, que ela pode contar com a Polícia Militar numa situação de emergência. Em situação de emergência, liga o 90. Se essa mulher tem uma medida protetiva, informe que tem essa medida protetiva, que o agente que estiver do outro lado da linha vai entender que essa mulher precisa, que um crime está ocorrendo e que aceitem o acompanhamento da Patrulha Maria da Penha, que ela não precisa passar por uma situação como essa e que esse serviço está disponível para todas as mulheres, independente de ser uma mulher que esteja no interior, no campo, ou numa comunidade, ou no centro da capital, em qualquer lugar da nossa cidade, essa mulher pode e tem o direito a ter acesso à sua segurança e pode contar com a Patrulha Maria da Penha. Obrigada. Doutora Márcia. Eu quero deixar aqui a mensagem de que toda mulher tem direito a uma vida sem violência. Busque os serviços, a Defensoria está de portas abertas, é uma prioridade no nosso atendimento. O NUDEM é um núcleo especializado que funciona aqui no centro da cidade, mas toda a Defensoria atende a mulher vítima de violência. Foi um prazer conversar e debater sobre este assunto com vocês. Eu agradeço a presença de todos aqui no programa e obrigado pela audiência. Você também pode acompanhar o conteúdo deste programa e muitos outros nos podcasts da Câmara, na sua plataforma de áudio favorita. Veja também outras notícias nas nossas redes sociais no Câmara.Rio. O Câmara Rio Debate de hoje fica por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.